Gente, hoje esse vídeo é muito íntimo, é muito pessoal, é muito individual. Então eu quero que você fique até o fim para que você não pegue por partes e tire as suas próprias conclusões e interpretações. Veja, nesses últimos meses, Deus ele tem tratado muito fortemente dentro de mim sobre dependência. E eu vejo que tem acontecido uns choques aqui dentro. Eu tenho chegado a algumas conclusões dolorosas, porque existe uma expectativa que nos foi apresentado do que é a dependência de Deus, e existe o que nos foi ensinado sobre dependência ao longo da vida. Para todo mundo, né, dependência de Deus é algo muito bonito, é algo louvável, mas para mim, pessoalmente, a dependência ela sempre teve uma imagem muito ruim, muito negativa. Por quê? Porque as referências que eu tive de dependência, elas foram muito negativas. Ó, eu vi dependência financeira virar humilhação. Eu vi dependência emocional gerar sofrimento. Então a dependência ela sempre teve essa cara de monstro pra mim. E sem perceber eu fui crescendo acreditando que depender era perigoso, porque eu estaria nas mãos da outra pessoa. A outra pessoa teria domínio, teria acesso e precisar pra mim até hoje, tá? Por isso que eu disse que esse vídeo vai ser bem sincero, porque pra mim dependência ainda é sofrimento, é humilhação. Então eu cresci acreditando que precisar é vergonhoso, pedir é fraqueza. Como se eu estivesse precisando romper isso para o meu nível ser elevado. E agora que Deus está tentando ensinar para mim sobre o que é depender dele, eu preciso confessar que existe uma parte dentro de mim que aprendeu a sobreviver e a fazer tudo sozinha. Então, quando eu menos espero, eu estou tomando as decisões por conta própria, dando passos sem consultar Deus. Mas para a psicologia, a gente aprende que comportamentos repetitivos, eles podem se tornar crenças. Então, frases do tipo: não dependa de homem, estude para ser alguém na vida, estude para não depender de ninguém, ninguém vai fazer nada por você se você não fizer, se você não resolver, ninguém mais vai resolver. Isso foi formando essa resistência dentro de mim, e eu acredito que se você cresceu em um ambiente assim também, isso foi gerando dentro de nós uma associação negativa à dependência. Você pensa em dependência, pensa em dor. Pensa em dependência, pensa em humilhação. Pensa em dependência, pensa em perda do controle. É como se você estivesse dando domínio da sua vida, ou você estivesse se submetendo aos desejos e ao querer do outro. É como se a sensação que eu tenho enquanto eu tô falando é como se eu tivesse em suas mãos. Assim, você pode fazer o que quiser, porque eu tô dependendo de você. Essa é a minha consciência. É isso que Deus tá mexendo. Nossa, eu tô rindo, mas não era pra estar rindo não, viu, sinceramente, porque tá doendo. Pra psicologia, a gente faz essa associação de forma inconsciente. Isso foi sendo construído ao longo do caminho. E isso cria dentro de nós mecanismos de defesa. Sabe quais? Antecipar tudo. Resolver tudo sozinha. Controlar tudo. O futuro, o agora, não pedir ajuda. E o problema é que aquilo que começou como sobrevivência acaba virando identidade. A gente carrega isso para nossa vida adulta. Algo que foi construído ou desconstruído lá na nossa infância. Então, você já não quer mais receber cuidado, para de aprender a receber cuidado. Você já não sabe mais descansar, você já não sabe mais ser sustentada. No fundo, existe uma voz que diz assim: Andresa, se você parar, tudo para. Se você relaxar, tudo desmorona. Qual é a gravidade disso? É que isso não impacta só nas minhas relações, nas minhas amizades, com os meus familiares, com os meus amigos, com outros profissionais, na minha relação com os professores. Isso acaba impactando no meu relacionamento com Deus. Porque a forma em que nós nos relacionamos aqui, na horizontal, é um reflexo de como eu me relaciono com Cristo na vertical. Então, como é que eu posso dizer amar a Deus a quem eu não vejo e eu não amo meu irmão a quem eu vejo? Como é que isso faz sentido? Como é que eu digo que eu dependo de Deus se eu não consigo depender das pessoas? Como é que eu posso acreditar que eu peço ajuda a Deus se eu não costumo pedir ajuda às pessoas que me amam, que eu vejo, que estão comigo? Se pedir ajuda me constrange. Se eu preciso estar tanto no controle de todas as coisas aqui, como eu posso achar que eu não quero controlar também a minha vida espiritual? Como eu posso achar que inocência é eu achar que eu também não quero controlar a vontade de Deus para mim? O Senhor, ele começou a falar comigo de uma forma tão íntima, a ponto dele não achar ruim porque eu estou tomando as decisões. Porque ele não tira essa autonomia de nós. Mas ele começou a se incomodar porque eu estava tomando as decisões sem consultá-lo.
Existe uma grande diferença aqui, porque quando eu tomo uma decisão, eu tenho autonomia, inteligência para realizar isso, e ele sabe dessa minha capacidade. Mas quando eu escolho não consultá-lo, não chamá-lo para intimidade, eu estou descartando o poderio dele, eu estou descartando a soberania dele, a soberania de alguém que conhece o meu futuro, sabe o que é melhor para mim. Tá fazendo sentido? Se esse vídeo tá fazendo sentido até aqui, encaminhe ele para alguém. Esse vídeo já te lembrou alguém além de você? Encaminhe, copie aqui o link, envie, porque essa pessoa precisa receber essa palavra. Porque eu estou passando pelo processo, estou contando aqui para vocês, mas tem muita gente em seu secreto aprendendo a confiar em Deus de uma forma muito dolorosa. Então, se a gente se une, dar as mãos em um só pensamento, em um só propósito, que é romper com essa autossuficiência, fica mais leve, fica mais fácil. O Espírito Santo, ele começou a me incomodar porque eu estava vivendo no automático. Eu estava vivendo no racional. Eu estava vivendo na lógica. Eu estava vivendo no eu preciso amadurecer, eu preciso agir, eu preciso decidir, eu preciso ser produtiva, eu preciso de resultados, eu preciso bater as minhas metas, eu quero alcançar os meus objetivos. Mas estava indo sem ele. Porque se eu não consultava nem para saber se eu deveria fazer, imagine se eu consultava para saber se ele ia junto comigo. Olha, eu até parava para perguntar assim, Senhor, o que é que o Senhor quer? Um versículo que diz, o homem pode fazer os seus planos, mas quem dá a última palavra é ele, né? Eu não, eu tava deixando a última palavra ser a minha. Ainda que eu fingisse consultar ele, perguntando, Senhor, o que é que o Senhor quer? Mas no final das contas era o que eu queria que estava sendo realizado. Talvez você cresceu ouvindo, você precisa estudar para ser alguém, não dependa de ninguém, seja forte, engula o choro, se vire. E até certo ponto isso parece muito a maturidade. Você concorda comigo? Seja forte, engula o choro, né? Segure a onda, se vire. Essas frases, elas não refletem de uma forma madura. Reflete apenas uma criança ferida, fazendo muita força para não depender de ninguém. Talvez você que está aqui me ouvindo tenha dificuldade de receber a ajuda do seu esposo. Talvez você que esteja aqui tenha dificuldade de receber apoio da sua mãe. Talvez você até ore pedindo direção a Deus, mas está sempre buscando carregar tudo sozinho. Porque sim, gente, não dá para negar. Dependência parece humilhação. Dependência parece muito inseguro. E no final das contas isso acaba endurecendo o nosso coração. Deus está entrando em tantas camadas dentro de mim sobre dependência que o Espírito Santo me fez perceber que eu procurei ajuda em livros, eu procurei ajuda na Bíblia. No meio de todo esse processo de aprender a confiar e depender plenamente do Senhor, eu fiz jejum, eu orei, eu louvei, mas eu não pedi ajuda às pessoas que me amam. Eu não pedi ajuda espiritual. E isso fala sobre dependência. Pedir ajuda demonstra limitação. E para quem cresceu a vida todinha, inteira, sobrevivendo pela força, admitir limitação parece fracasso. Só que eu vejo que Deus não está apenas me ensinando a ouvir a voz dele. Profundamente, o Senhor está me ensinando a confiar, a descansar e a me permitir receber cuidado. Inclusive, eu não sei se você percebeu, mas eu dei uma sumidinha daqui. Isso aconteceu porque eu não queria chegar aqui com frases prontas, eu não queria chegar aqui fingindo, e eu não queria chegar aqui mostrando uma estabilidade que não estava acontecendo, porque na verdade eu estava sendo muito confrontada. Existem processos que eles não são barulhentos, mas existem processos que eles abalam toda a nossa estrutura interna. Ele só precisou mexer em uma área para que todas as outras pudessem ser reveladas, para que todas as outras ficassem com instabilidade. Eu estou vivendo um desses processos. É doloroso, é intenso, mas é necessário. Eu estou indo para um lugar, sendo tratada para chegar a um lugar que eu ainda não sei. Isso me lembra muito Abraão. Quando Deus diz a Abraão, saia da sua terra, saia da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Estou indo para onde eu não sei. Mas é dentro desse processo que eu estou aprendendo a confiar, a depender, a descansar, a me permitir ser cuidada. Ainda que eu não conheça todo o roteiro, eu vejo Deus quebrando a minha autossuficiência para eu conseguir acessar a dependência total dele. Eu acredito hoje que imaturidade espiritual não é fazer tudo certo, é não fazer sem consultar a Deus. Dependência não é sobre fraqueza, humilhação. É sobre confiança, é sobre perseverança. E talvez você seja assim como eu. Deus está tentando a todo custo te ensinar a depender, mas toda a sua história te ensinou a sobreviver pela força. E desaprender isso leva tempo e dói
muito. Certamente eu voltarei aqui com outros vídeos para completar esse aqui, contando sobre os processos que Deus está me apresentando de uma forma muito mais detalhada. Eu peço que você fique aqui no canal, inscreva-se, pois assim como eu estou sendo, apesar de muito espremida, mas muito lapidada e construída, eu acredito que tudo que você assistir aqui pode edificar a sua vida, a vida do seu vizinho, a vida da sua irmã em Cristo, a vida da sua mãe, do seu pai, enfim. Essa palavra aqui não é só para mim, essa palavra aqui não é só para você. Eu tenho certeza que existe uma multidão de pessoas que precisam aprender a depender de Deus. Então, compartilhe esse vídeo aqui com alguém que passou uma vida todinha treinado para sobreviver e agora precisa depender de Deus, porque não tem todas as respostas. E se esse vídeo aqui te tocou, falou com você, confrontou você, assim como vem me confrontando, e se você se sentir confortável, comente aqui embaixo qual é a maior dificuldade que você percebeu em se permitir depender de Deus. Talvez colocar isso em palavras aqui hoje já seja o início da sua cura, da cura de alguém. Eu só sei que é um começo. Comente aqui embaixo e até o próximo vídeo.